Então, vamos dar continuidade ao tema cores. Sim, porque a iluminação, você vai ver que ela tem tudo a ver com as cores. E para começar, vamos falar sobre os tipos de luminária. Para na hora que você ouvir aí, por exemplo, que o tipo de luminária adequada para a sala de procedimentos é a de embutir e não a de sobrepor, você ficar aí perdido sem saber o que é. Então, essa luminária, esse modelo de luminária de sobrepor, ela saca do forro. É um tipo de luminária que ela tem uma saída aí aproximada de 10, 15 centímetros, 5, vai depender do tipo da luminária que você escolher. Ela é conhecida também como uma luminária Paflon, muito utilizada para fazer a iluminação geral dos ambientes. Quando você chega, às vezes só tem ela, inclusive. Então, esse é o tipo de luminária que você pode utilizar em todos os ambientes da sua clínica, do seu salão, exceto em clínicas dentro da sala de procedimentos, tá? Então, você pode usar no banheiro, você pode utilizar ela no corredor para fazer a iluminação geral, esse tipo de luminária. E o tipo de luminária embutir é quando ela está toda embutida no forro, que ela não saca nada. E esse é o tipo adequado para a sua sala de procedimentos. Ela aí, por exemplo, está no formato retangular, que eu acho um tipo que eu também indico para a área de procedimentos, para você colocar em paralelo a maca, por exemplo. E ela tem outros formatos também, menores, maiores, e tem quadrada. Então, o tipo de embutir é super adequado para a sua sala de procedimentos, tá? Pode ser utilizado também em todos os outros ambientes. E aqui é o lustre. O lustre, ele é pendurado, ele saca muito mais do que o de sobrepor, e também ele tem várias saídas de lâmpada. Tem o lustre, aquele mais tradicional, né, que tem cristais, mas esse também a gente chama de lustre. Atenção quando você for usar o lustre como uma iluminação principal, como uma iluminação central. A altura que você vai colocar esse lustre. Então, se você for usar, por exemplo, na recepção, você coloque a uma altura aproximada da porta, que é uma altura de 2,10 em relação ao piso, para que não ocorra ninguém bater a cabeça, tá bom? O pendente, ele tem apenas uma lâmpada, ou seja, ele tem apenas uma saída, e ele pode ser utilizado também em composição. A gente vê muito ele sozinho, ele pode ser utilizado em uma quina, em um canto, ele pode ser utilizado entre duas cadeiras, no balcão de atendimento, também em cima do seu balcão da recepção. Se for em cima do seu balcão da recepção, você vai considerar uma outra altura aproximada de 90 centímetros da base da parte de cima do seu balcão, né, da área de trabalho, até o início dele. Tem que ser no mínimo 90 centímetros para a pessoa também não bater a cabeça. Como ele vai estar em cima do móvel, você corre menos o risco de bater a cabeça, né? Porque ele vai estar provavelmente alinhado com o centro do seu balcão. Mas, quando você se aproxima, assim, para você não correr o risco, a altura indicada para cima de mesa, para cima de balcão, é 90 centímetros, tá bom? E tem o tipo de luminária da arandela, que são aquelas luminárias que são fixas na parede. Ela tem vários modelos que proporciona vários efeitos legais. Ela tem a função de decorar e também de iluminar. O abajur, que é aquela luminária de mesa que você pode colocar como uma iluminação auxiliar para leitura, para trabalho e também decorativa. Ela pode ser utilizada no cantinho ao lado do sofá, no centro entre uma poltrona e outra,
para fazer uma decoração mais aconchegante, uma iluminação mais intimista. E a luminária, ela pode ser a sua peça de decoração, principalmente quando a gente fala de lavabo, recepção e sala de atendimento, não de procedimentos. Você escolher um tipo de luminária bonita, diferente, tanto para sua mesa ou para sua parede, né, como a gente viu no caso da arandela, e ela já pode fazer parte da sua decoração. Então, a iluminação, ela não precisa somente iluminar, ela também tem um efeito decorativo na iluminação e o efeito visual da própria peça da luminária, tá bom? Tipos de iluminação. Então, a gente viu os tipos de luminária, né, que são as peças, e agora a gente vai falar sobre os tipos de iluminação. A gente tem a iluminação direta, destaque de tarefa, a iluminação indireta, a difusa e a iluminação de orientação balizador. A iluminação direta é uma iluminação que é muito utilizada para mesa e bancada de trabalho. Então, a gente tem na primeira imagem, por exemplo, um tipo de luminária pendente que tem a intenção de fazer a iluminação direta para a sua mesa de trabalho, para te dar mais conforto para você trabalhar no computador, por exemplo. Tem ali na imagem 1 ainda um outro tipo de iluminação direta, focada, só que com o intuito de valorizar uma obra, no caso o quadro. Então, é aquela iluminação com tipo de spot, que é aquela luminária pequenininha de embutir, que ela faz essa iluminação direta. E na iluminação direta também pode ser os spots, como na imagem do meio, que ele é um spot na parede, né, tipo de arandela, que ele se move e você vai direcionar ele para onde você quiser. No caso, ele está direcionado para os quadros, fazendo essa iluminação de destaque também do quadro, criando um efeito decorativo. E tem a iluminação de mesa, que é o abajur, que ele vai auxiliar na sua leitura. E na imagem do lado, a outra imagem, a gente tem uma iluminação para unhas, né? Para quem faz aí as unhas, é uma iluminação embutida na marcenaria, né? A marcenaria tem esse detalhe aí, com essa iluminação embutida. Ou seja, a iluminação direta, você pensa logo mesmo que o nome já diz, ela é bem direta e focada em algo, tá? E a iluminação indireta, ela rebate a luz, ela rebate esse fluxo luminoso. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma barra preta, isso é uma luminária de parede, a arandela, e ela tem essa iluminação atrás dela. Então, ela é uma iluminação bem decorativa, tá? Há outro tipo de luminária, que é essa de sobrepor, que é esse paflon. Ele tem, embaixo da lâmpada, ele tem uma proteção que faz com que a luz seja rebatida para cima, para depois espalhar. Então, ele cria essa iluminação mais aconchegante, mais intimista, como ele pode também ser utilizado no detalhe do forro, como a gente está vendo na outra imagem. Então, ele pode sim ser utilizado como uma iluminação geral do ambiente. Ele é um indireto, porque ele dá essa sensação mais de conforto, mas você, a depender do tipo de lâmpada que você vai escolher, que a gente vai falar mais para frente, você consegue fazer uma boa iluminação. A iluminação difusa, ela é uma iluminação que ela fica mais de forma suave. Ela é uma iluminação, você pode fazer a iluminação geral, tá? E ela pode ser o tipo de embutir, pode ser o perfil de LED utilizado. E ela tem esse aspecto leitoso na base, que pode ser de vidro, pode ser acrílico, e dá essa proteção para a lâmpada não ficar
tão exposta e também proporcionar essa uniformidade no ambiente, na iluminação. Ela é bem distribuída, né? E a má iluminação causa fadiga visual, cansaço, improdutividade e desvalorização do espaço. Sabe quando a gente está meio cansado às vezes e você não sabe o que? Pode ser sim que seja somente o cansaço, mas pode ser que o seu ambiente de trabalho ele está mal iluminado e isso faz com que nossos olhos se esforcem cada vez mais para poder enxergar. E o que dá esse cansaço, dá a dor no olho, pode dar dor de cabeça. Então já é questão de saúde, a má iluminação. Você pode estar prejudicando a sua saúde. E também desvalorizando o seu espaço, porque um ambiente mal iluminado, um ambiente mais escuro, pode dar aquele efeito visual negativo para o seu espaço, né? Pode ter uma percepção ruim. E aqui vamos falar sobre a temperatura de cor. Lembra que a gente falou sobre isso no módulo de harmonia das cores, sobre cor fria e cor quente, é bem parecido. É sobre a temperatura, no caso da iluminação, mas que parece com a definição das cores em si que a gente viu lá. Então, a gente viu que a cor fria ela é o azul e a cor quente é o vermelho. E é assim que a gente tem como referência também na iluminação. Mas o quente e frio aí, já desmistificando, não significa que a luz quente, ela esquenta, tá? É a sensação visual, a aparência da cor que é quente. Não é que a luz amarela, ela esquenta. E assim como a luz fria, ela não é uma luz que ela é fria, que vai deixar um ambiente frio. Ela vai deixar visualmente, tá bom? E essa temperatura, ela é medida em quê? Em Kelvin. Eu vou desligar aqui uma luz que eu estou auxiliar, para vocês verem se vocês conseguem ter uma ideia. Aqui eu desliguei a iluminação, tá? Aqui eu tô com a iluminação agora um pouco... Deixa eu virar aqui bem pro meu rosto, para ver se vocês conseguem. Então, aqui eu tô com a iluminação mais amarelada, tá vendo? Aqui eu já tô com a iluminação mais fria, e aqui eu já tô com iluminação mais neutra. Não sei se dá para vocês observarem, porque assim, tudo no ambiente também influencia, tá, gente? Inclusive o vídeo. Então, essa é a iluminação mais neutra e aqui é uma iluminação mais amarela. Então, você observa que ele tá me iluminando, né? É só a forma, eu não sei nem mais onde tava aqui, pronto. Vai ficar aí, se não tava aí, acho que tava nesse. Então, esse Kelvin, ele varia aí de 800K a 6.500K. Acima de 6.500K, você vai ver que eu nem vou comentar aqui, porque assim, é um tipo de iluminação que a gente usa em indústria, em fábricas, e olhe lá, tá? Então, a gente trabalha muito com 2.500K, 3.500K para ambientes, para proporcionar um ambiente mais aconchegante, que é um ambiente que você não precisa ter muita precisão no que está fazendo e não precisa trabalhar. O ambiente de trabalho a gente indica acima de 3.000K, 4.000, 4.500, que a gente vai ver aqui mais para frente. Então, aqui eu coloquei duas imagens. Nessas duas imagens, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente tem os ambientes iguais sendo iluminados com uma temperatura de cor quente e uma temperatura de cor fria. Observe como muda a tonalidade da cor, né? O que é mais amarelado, ela é a iluminação quente, e o que é mais azulado é a iluminação fria. A gente chama de iluminação fria, mas na verdade é uma iluminação neutra. Como eu falei, a iluminação fria mesmo, ela é muito acima do que a gente não costuma trabalhar. Mas vamos continuar com o branco quente, que a gente vai ver aqui, que é até 3.500K. Então, ele proporciona um ambiente mais intimista,
um ambiente mais confortável, é um lugar mais para você relaxar, uma sala de estar, uma sala de espera para sua recepção. Pode ser também a depender para o corredor, né, para a circulação. E salões também nas áreas que não exija tanto ali a questão da coloração, tá? Quando a gente mexe com cor, eu gosto mais de a gente colocar um branco neutro, né? E os ambientes que para o branco neutro, a gente tem cozinhas, banheiro, lavanderias, sala de procedimentos e atividades que exijam média atenção. Então, aqui a gente tem 3 ambientes. O primeiro ambiente, a gente tem a iluminação feita com 2 iluminações centrais do tipo sobrepor, né? Ela é uma iluminação também mais difusa. E a gente tem a combinação ali com outro tipo de iluminação. Que iluminação é essa? Alguém lembra? O spot. O spot, ele é uma iluminação direta, que ele está diretamente focado em algo. Então, ele está ali decorando a parte do quadro. E aí ficou um ambiente mais neutro. Na foto do meio, a gente já tem uma iluminação mais quente. Ele está até um ambiente um pouco mais escuro, mas a intenção do projeto vai ver era essa, né? A gente vê ali que tem uma iluminação natural, uma janela, tem a arandela no cantinho ali na parede, é uma iluminação de arandela e também com um tipo de luminária de embutir, só que com a iluminação mais focada. Então, quando você não tem uma iluminação geral boa, ou então quando você não tem uma iluminação geral difusa, ele cria esses efeitos de sombra no espaço. Então, observe que lá no canto, o sofá ele já está menos iluminado do que na quina ali, ele está menos iluminado do que nas pontas, que é onde tem a iluminação mais perto dele. E outra coisa que você pode observar aí é como a iluminação em cima da mesinha do centro, ela está estourada, porque o tipo de luminária que foi utilizada aí é uma iluminação focada. E o ideal não tem certo e errado, tá? Cada um é que sabe a intenção de projeto. Mas quando você faz uma iluminação mais distribuída, você não causa essa sensação de sombras, tá? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Como no ambiente ao lado, né? O ambiente ele é até um pouco monocromático, com tons mais de cinza, marrom. Ele tem essa iluminação bem distribuída, uma iluminação difusa e tem as luminárias também de embutir, né? Então, você observa que a gente tem aqui um ambiente mais neutro, um ambiente mais quente e o outro também é um ambiente mais neutro, só que com tons também mais puxados para o terrosos, cinzas e marrons. Como ele muda, né, no ambiente. Então, na temperatura de cor aqui, para a gente revisar, ela vai de 2000 K normalmente, a média é de 2.500, 2.700, o mínimo para você colocar aí, por exemplo, para dormir. Para você trabalhar e se exercitar, fica ali entre 4.000 e 6.500 K, tá? Então, esse gráficozinho é para ilustrar mais ou menos e esse degradê que faz, né, também em relação à paisagem. Observe a paisagem novamente, que a gente brinca, né, em relação ao sol, em relação ao frio. Então, a gente tem essa ilustração aí para ajudar vocês a entenderem sobre essa questão da temperatura. E lembre que a temperatura quente não é quente e ela ilumina bem sim, se a gente observar, por exemplo, o que a gente vai ver mais pra frente aqui, que eu já não vou dar spoiler, peraí. Então, onde a gente vai observar onde é luz quente e a luz fria? Nas embalagens, gente. Na embalagem tem. Na embalagem da frente, tem a depender do tipo da marca, né? Vai vir em lugares diferentes, mas tem lá luz quente, luz fria.
O que você deve observar, além de ser luz quente e luz fria, é aquele K, né? O Kelvin, para você observar quantos kelvins tem. E a outra coisa importante para vocês observarem, que eu vou dizer aqui, é o lumen. O lumen, que ele vai indicar qual é o brilho que aquela lâmpada pode fornecer. Então, vamos supor que eu tenho uma iluminação fria e o lumen dela tem 400. Já a minha iluminação na quente, ele tem 800. Quem vai iluminar mais? A quente com 800 lumens, tá bom? E aqui também é outra coisa, é o IRC. O IRC, ele é a qualidade da reprodução da cor. Então, quando você observar esse IRC, ele varia de 0 a 100. Quanto mais perto de 100, melhor vai ser a qualidade da reprodução dessa cor. Para vocês que mexem com cores, né, é muito importante para quem vai fazer mechas no cabelo das pessoas, para quem vai fazer micropigmentação nos lábios, na sobrancelha, quem mexe com essa precisão de cor, é bem importante verificar isso. E aqui eu coloquei, eu não sei se vocês chegaram a circular nas redes um tempo atrás, o tipo da cor do vestido, que cor é essa? É cinza, é azul? Então tem muito a ver com esse IRC da lâmpada. O vestido tem uma cor só, mas a depender da lâmpada que você coloca, você vai enxergar ele de forma diferente. E aqui também, ó, eu coloquei outra embalagem para a gente ver mais uma vez aqui. Essa iluminação, ela tá marcada ali como 3.500K, ou seja, ela é iluminação amarela. Ela tem um fluxo luminoso de 470, então ela não brilha tanto assim. É indicado para lugares que você não quer tanta luz. E o IRC de 80%. Bom, a partir de 80% ele já é ok, tá? E tudo interfere no resultado final. A iluminação natural, a cor dos móveis, cor dos revestimentos, se a cor da sua parede for muito escura, se a cor da sua parede for muito clara, se você tem uma iluminação natural no seu ambiente ou não. Tudo isso vai interferir no resultado final da sua iluminação, da sua qualidade da iluminação, do estilo da sua decoração. Não é somente a iluminação artificial que vai dar o resultado final. As cores que você está compondo no ambiente também, tá? Qualquer dúvida, estou aqui e vamos adiante.